É gripe? Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos e no vídeo de hoje eu começo um quadro novo. Sim, olha aí, ó, arrumando sarna pra me coçar. Eu já faço os reviews aí semanais, vez ou outra tem um pós-créditos extra e agora eu resolvi fazer um novo tipo de vídeo aqui no canal para dar uma diferenciada, né, para dar um ânimo a mais aí pro pós-créditos. Baseado nos 50 fatos sobre mim que eu fiz recentemente, se você não assistiu, você pode ver aqui em cima. Já assistiu? Então eu vou voltar aqui, tá? Baseado nessa ideia, eu começo agora uma nova série aqui no pós-créditos, que é a série 50 Fatos. Por enquanto, né, eu vou tentar manter uma periodicidade no mínimo quinzenal para esse quadro, né? Eu acho que assim, por enquanto não vai dar para fazer semanal. Se der, melhor ainda. Mas o que eu prometo para vocês é que quinzenalmente vocês vão ter um vídeo especial aqui no pós-créditos com 50 fatos sobre alguma coisa relacionada a cinema. Pode ser 50 fatos sobre um personagem, 50 fatos sobre um ator, sobre algum evento no cinema, algum grande acontecimento, 50 fatos sobre um filme. E para começar essa série oficialmente, porque o primeiro, né, se você parar pra pensar, foi os 50 fatos sobre mim. Mas para começar oficialmente a série de 50 fatos do pós-créditos, já que ela vai falar sobre cinema como um todo, o que faz mais sentido é fazer 50 fatos sobre o cinema. No vídeo de hoje você vai saber 50 fatos sobre o cinema que começam agora. O primeiro filme da história, diferente do que muita gente pensa, não tem nada a ver com os irmãos Lumière. Ele na verdade foi feito por Louis Le Prince em 1888 e se chama Roundhay House Gardens, que você vê agora. Pois é isso aí, é só isso, tá? Não é que eu passei um trecho, não, é só isso. São 2 segundos, né, entre uma pessoa andando aí no jardim, que assim, a definição de filme é uma série de imagens paradas, né, que colocadas na tela criam a ilusão de movimento. Então, oficialmente, historicamente, este é oficializado como o primeiro filme de toda a história, a primeira imagem em movimento de toda a história. A gente acha um negócio tosco hoje, mas pensa, lá em 1888, que a galera tava acabando de se adaptar com a ideia da fotografia, me aparece um troço desse. Imagina o impacto que deve ter sido. Agora, as primeiras pessoas que apresentaram publicamente um filme não foram os irmãos Lumière também. Na verdade, foram os irmãos Max e Emil Skladanovsky. Será que eu treinei algumas vezes para conseguir falar esse nome aqui de primeira? Talvez sim, talvez não, quem sabe. Enfim, os Skladanovsky apresentaram por 15 minutos no dia 1º de novembro de 1895 a sua mais nova invenção, o bioscópio, que reproduzia imagens em movimento numa tela. E assim, como o cinema tem esse nome por causa do cinematógrafo dos irmãos Lumière, e não por causa do bioscópio dos irmãos Skladanovsky, ele não teve tanto impacto assim, a galera não ligou muito pro que os caras mostraram. Coitados, né? Mas a história passou a reconhecer o nascimento do cinema no dia 28 de dezembro de 1895, quando os irmãos Auguste e Louis Lumière apresentaram a sua mais nova invenção, o cinematógrafo, que reproduzia imagens em movimento da forma mais ou menos como a gente conhece hoje. Tinham menos quadros por segundo, mas se você for ver, é mais ou menos da forma como a gente conhece hoje. Existe uma lenda que diz que o público que estava assistindo essa exibição dos irmãos Lumière entrou em pânico quando eles mostraram o famoso filme do trem chegando na estação, que é esse aí. Diz a lenda que quando o trem começou a se aproximar da tela, as pessoas entraram em pânico e começaram a correr, pensando que o trem ia sair da tela e atropelar todo mundo. Cara, imagina que época louca pra se viver. Muita, mas muita coisa mesmo foi produzida no começo do cinema, nesses primeiros anos, né? De 1895 até 1910, 11, né? Nesses primeiros anos do cinema, muita coisa mesmo foi produzida, muitos filminhos assim curtos, mas não tinha qualquer linguagem cinematográfica, né? Não tinha roteiro, não tinham atores, não tinham grandes histórias, nem nada do tipo, nem nenhum ângulo de câmera, nem nada assim. Na verdade, eram só filmagens de acontecimentos corriqueiros, né, coisas do cotidiano, meio que seguindo a ideia da fotografia em movimento, porque a galera não sabia muito bem o que fazer com aquela nova invenção, né? Era tipo o novo brinquedinho deles. Os 2 primeiros filmes que mostraram a capacidade do cinema de contar histórias foi Viagem à Lua, do Georges Méliès, de 1902,
e O Grande Roubo do Trem, do Edwin S. Porter, de 1903. O Viagem à Lua revolucionou o cinema tanto pela sua técnica, né, porque tinham cenários montados, cenários que não existiam, né, que eram montados especialmente para aquele filme, e figurinos, e maquiagem, e muitos efeitos visuais que na verdade eram efeitos de ilusionismo, né, que o Georges Méliès fazia para dar uma magia a mais nos filmes dele. E além disso, Viagem à Lua ele foi um dos primeiros filmes que se focava em contar uma história. Já O Grande Roubo do Trem ele impressionou por ter várias cenas externas, por ser filmado em vários locais e pelos movimentos de câmera, né? Incluindo a cena final que mostrava o ladrão atirando na câmera, atirando no espectador. Em resumo, O Grande Roubo do Trem e Viagem à Lua foram os dois primeiros filmes que mostraram que o cinema podia sim ser uma arte. Só foi em 1906 que o cinema teve seu primeiro longa-metragem. Ele se chamava The Story of Kelly Gang e tinha 1 hora de duração. Agora, saindo um pouco do passado, né, porque chega de transformar esse vídeo numa outra história, o filme de maior bilheteria da história do cinema é Avatar, que tem, e pausa pra isso, porque é um negócio inacreditável, 2.787.965.087 dólares arrecadados em bilheteria no mundo todo. É bom ou não é? Agora o filme de menor bilheteria registrado na história do cinema é o Road. Eu não sei como fala essa merda, tá escrito aí na tela. O filme arrecadou 30 dólares. E um detalhe, não é um filme desses feitos no quintal de casa, não. O filme até que tem uma produção e tem uma atriz famosa, da Catherine Hale, que fez aí o Grey's Anatomy. Que derrota de carreira, né? Apesar de Avatar liderar a lista de bilheteria, o filme mais visto da história do cinema, segundo pesquisas, né, várias pesquisas que foram feitas, foi E o Vento Levou, que foi visto aí por mais de 400 milhões de pessoas. Ele só não está no topo da bilheteria atualmente porque o ingresso na época era bem mais barato do que é hoje em dia, né? Mas tem uma lista de bilheteria ajustada pela inflação, onde ele é o líder absoluto. E se você tá falando, eu não vi o filme, eu só tenho uma coisa pra falar pra você. Frankly, my dear, I don't give a damn. O filme mais caro da história atualmente é Piratas do Caribe no Fim do Mundo, o terceiro filme da franquia, que custou 341 milhões de dólares. Meus parabéns de ter gastado essa quantia inacreditável pra fazer aquela merda. Já o filme mais barato da história, que foi distribuído comercialmente, ou seja, eu não estou contando o filme que seu amiguinho fez quando era adolescente, foi El Mariachi, o filme do Robert Rodrigues, o cara que dirigiu outros grandes filmes como Sin City, né, atualmente, A Balada do Pistoleiro e Pequenos Espiões. Mas enfim, o primeiro filme dele foi El Mariachi e custou 7 mil dólares. Pra você ter uma ideia de como a produção do filme era precária, ele dirigiu, roteirizou e foi ele que controlou a câmera durante todo o filme. Ele falou que ele só não atuou porque não ia ter ninguém para segurar a câmera. Voltando um pouco pro passado e contando um pouco de história novamente, Hollywood só se tornou o grande polo cinematográfico, né, sinônimo de cinema no mundo, por causa da guerra. Porque no começo do século XX, o mundo inteiro já estava produzindo cinema. Os Lumière souberam vender o peixe deles, saíram pelo mundo todo apresentando o cinematógrafo. Então todo mundo já estava produzindo filme, inclusive os Estados Unidos, e os filmes nos Estados Unidos já eram produzidos principalmente em Hollywood. Mas ninguém produzia mais filmes no começo do século quanto a França e a Itália, afinal o cinema surgiu lá na Europa, né? Aí, em 1914 a Primeira Guerra Mundial começou, né? E ela aconteceu na Europa, então a produção de filmes nessa época praticamente cessou. A guerra durou de 1914 a 1918, e isso foi tempo suficiente para Hollywood, que já estava se expandindo, crescer de vez e se tornar aí o grande polo cinematográfico do mundo. Em 1927, o fundador da MGM, sabe aquela empresa do Leão, se juntou com outros dois chefões de estúdios da época para fundar uma organização que pudesse controlar todas as questões trabalhistas que envolviam o cinema, além de servir como uma forma de melhorar e desenvolver cada vez mais a indústria cinematográfica. Foi criada aí a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Um dos comitês criados durante as reuniões de academia foi a dos Prêmios de Mérito, que ia premiar as produções e as pessoas que tinham feito a diferença no cinema em cada ano. Fizeram uma lista com 12 categorias, criaram um esqueminha de votação rápido ali, e em 1929 aconteceram os primeiros prêmios da Academia,
que hoje em dia a gente conhece melhor como Oscar. E o Oscar merece um vídeo de 50 fatos só pra ele, então eu não vou me aprofundar muito nesse assunto. O primeiro filme do que pra mim, pelo menos, é o maior gênio da história do cinema, Charles Chaplin, foi Making a Living de 1914. O primeiro filme com sons, né, isso tanto música quanto falas, foi o Cantor de Jazz de 1927. Muita gente tentou fazer filme sincronizando som e imagem até 1927, mas ninguém conseguiu muito bem. Tiveram vários filmes que tinham som de alguma maneira, mas nenhum deles era um processo prático, nenhum ficava muito bom. O Cantor de Jazz foi o primeiro que apresentou som e imagem de uma forma eficaz, de uma forma como a gente vê hoje nos cinemas. Mas o filme só tem 10 minutos de cenas faladas, porque os produtores do filme acharam que ninguém ia aguentar ver um filme inteiro falado. Eu acho que vale reservar um fato só pra isso. As primeiras palavras faladas na história do cinema, que foram aí no Cantor de Jazz, foram escolhidas cuidadosamente. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Em português isso significa espera um minuto. Vocês ainda não ouviram nada. Os caras sabiam vender o peixe deles, né? Muito mais do que as cores e muito mais ainda do que o 3D, o impacto que o som causou mudou assim o curso da história do cinema. Porque como agora dava para os personagens falarem, né, toda a linguagem cinematográfica que tinha acabado de ser criada teria que ser adaptada. Os roteiros iam ter que mudar e o método de atuação de todos os atores em Hollywood que já existiam naquela época também teria que mudar, né? Porque os atores antigamente eles eram propositalmente exagerados, né? Já que como eles não falavam, eles tinham que passar tudo o que eles estavam sentindo pelos gestos, pelas expressões que eles faziam. Mas muita gente se opôs a isso, inclusive o nosso querido Charlie Chaplin, que só foi fazer o primeiro filme falado dele em 1940. Um fato importante que merece ser mencionado aqui entre os 50 é que tudo isso que eu falei até agora sobre a história do cinema pode mudar a qualquer momento, porque esses primeiros anos do cinema são muito confusos a história deles, tem muita coisa perdida e muita coisa que ainda é meio incerta. Tanto que até pouco tempo atrás o primeiro filme com cores tinha uma data específica de quando ele tinha surgido. Mas em 2012, sim, só há 3 anos atrás, em 2012, foi encontrada uma lata com um filme que as pessoas viram que foi feito entre 1901 e 1902. E aquele filme que só tinham 3 crianças ali brincando foi o primeiro filme a cores da história. O Technicolor foi o processo que deu cor para o cinema de vez, né? Foi com ele que o cinema passou a ser majoritariamente colorido. Ele foi criado em 1916 e foi usado num filme pela primeira vez em 1917. Mas diferente do som, que de certa forma era uma inovação necessária no cinema, as cores demoraram muito para pegar no cinema, tanto que até 1966 o Oscar ainda dividia as categorias de fotografia e direção de arte em filmes preto e branco e colorido. O ator mais bem pago de Hollywood atualmente é o Robert Downey Jr., que só no ano passado fez uma quantia de 73 milhões de dólares. Tudo pro bolso dele. Ele faz jus ao personagem que ele interpreta, né? Existem, tipo, 1 milhão de listas de melhores filmes da história por aí. Mas tem uma lista que é considerada oficial, que é a criada pelo American Film Institute. A última atualização dela é de 2007, mas de qualquer maneira, infelizmente, ela está errada. Segundo o American Film Institute, o melhor filme de todos os tempos é Cidadão Kane, do Orson Welles. E de fato ele é uma grande obra-prima que revolucionou o cinema e tudo mais. Mas tem uma pessoa que tem algo a dizer sobre esse filme ser o primeiro lugar. What have I ever done to make you treat me so disrespectful? E o filme mais recente dessa lista de melhores filmes é de 2001 e é O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Nada mais merecido, né? Assim como filmes com atores, muitas animações já haviam sido feitas no cinema, mas foi só em 1937 que foi feito o primeiro longa-metragem da história feito completamente em animação. Ele é Branca de Neve e os 7 Anões. Lógico, tinha que ser a Disney, né? É da Disney também, lógico, o filme de animação mais caro de todos os tempos. Na verdade, o filme mais caro de todos os tempos, que é Piratas do Caribe, também é da Disney, né? Mas enfim, a animação mais cara é Enrolado. Sabe aquele filme que o Luciano Huck destruiu na dublagem? Esse aí mesmo. Ele custou 260 milhões de dólares. E tudo isso porque foram criadas algumas técnicas de animação especialmente pro filme. Para você que acha que o 3D começou assim... Pensa de
Filme novo. O primeiro filme em 3D da história, na verdade, é de 1922 e se chama The Power of Love. O filme usava aquela tecnologia maravilhosa do óculos vermelho e verde. E pare e pensa, se naquela época não tinha nem som no cinema, que dirá a eficácia do 3D. Primeiro filme com atores feito em 3D da forma como a gente conhece hoje, né, em HD, digital, com 3D, naquela ideia de imersão e tudo mais, foi um show do U2, chamado U2 3D. Que já é autoexplicativo, né? O Expresso Polar de 2004 é considerado o primeiro filme feito totalmente com captura de movimentos, que é aquela técnica que o ator veste uma roupa verde ou azul, né, cheia de luzes que só captam todos os movimentos e expressões deles para jogar a animação por cima depois. Mas o primeiro filme que se utilizou dessa tecnologia durante as filmagens foi em O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, que o Andy Serkis deu vida ao que para mim é de longe o personagem de captura de movimentos mais sensacional da história do cinema, que é o Gollum, ou o Sméagol, dependendo do ponto de vista. Existe uma certa polêmica envolvendo o primeiro filme de animação feito completamente em computador. E essa polêmica envolve o Brasil, olha só que merda. Isso porque Toy Story, como todo mundo sabe, foi o primeiro filme de animação feito por computador que estreou no mundo inteiro em 1995. Mas tem uma animação brasileira chamada Cassiopeia, que estava sendo produzida ao mesmo tempo que Toy Story. E segundo quem fez Cassiopeia, né, ele merece mais o crédito de ser o primeiro filme de animação feito completamente por computador, porque o Toy Story chegou a fazer modelos da cabeça dos personagens em argila para depois passar para o computador. Bom, provavelmente é por isso que Toy Story é uma animação incrível até hoje e Cassiopeia... Toy Story foi o primeiro filme de animação por computador. Pelo amor de Deus, né, gente? Ninguém sabe direito de onde surgiu o termo blockbuster. Tem gente que fala que era para descrever um tipo de bomba, tem gente que fala que era para falar de peça de teatro, mas de qualquer maneira, blockbuster passou a ser um termo que era utilizado para descrever quando alguma coisa era um hit. O primeiro filme que recebeu esse título de blockbuster no cinema foi Tubarão, de 1975, dirigido pelo Steven Spielberg. Isso porque o filme virou um fenômeno inacreditável, as pessoas não paravam de falar dele, todo mundo ia ver e rever várias e várias vezes, e tinham filas gigantes no cinema para assistir esse filme todos os dias. O cinema chegou aqui no Brasil só um ano depois que ele nasceu. Foi numa exibição especial no Rio de Janeiro, dia 8 de julho de 1896. E assim como qualquer coisa importada que chega aqui no Brasil muito rápido, ele era absurdamente caro, então só a elite teve acesso a essas primeiras exibições. Os primeiros filmes realizados no Brasil eram curtinhos e registravam apenas coisas do cotidiano, exatamente igual os irmãos Lumière faziam no começo aí do cinema. Mas diferente dos filmes dos irmãos Lumière, infelizmente, quase todos esses primeiros filmes feitos, produzidos aqui no Brasil, se perderam, ninguém preservou eles, só tem prova da existência deles por jornais, documentos da época, e isso é extremamente triste para a história do cinema brasileiro, cara. Não tem uma confirmação de qual foi o primeiro filme de ficção produzido no Brasil, mas por maioria de votos mesmo, né, por consenso geral, foi Os Estranguladores de 1908, que tinha 40 minutos de duração, que já categoriza um longa-metragem, apesar de nenhum filme hoje em dia ter 40 minutos, né? A maior bilheteria da história do cinema brasileiro é de Tropa de Elite 2, que foi assistido por mais de 11 milhões de espectadores e arrecadou 104 milhões de reais na bilheteria. Um negócio bonito de se ver para um filme brasileiro, né? Voltando pra gringa, a primeira animação com som, adivinha só quem que fez? É lógico que foi os estúdios Walt Disney. A animação é um curta que foi lançado em 1928 e se chama Steamboat Willie, que tem o Mickey como grande estrela. E aliás, todo mundo já assistiu Steamboat Willie. Se você acha que você nunca viu, talvez isso aqui te prove o contrário. Em 1939 é considerado por muitos especialistas como o maior ano da história do cinema até hoje. Isso porque nunca na história até aquele ano os cinemas estiveram tão lotados. Além do que, foi também o ano de lançamento de dois dos maiores clássicos da história do cinema, que é O Mágico de Oz e O Vento Levou. Antes da televisão surgir,
tinha um esqueminha próximo das séries de TV que passava no cinema. Eram filmes que na verdade eram divididos em várias partes e passavam antes de outros filmes, né, em formato aí de episódios. Uma das séries mais influentes da história do cinema foi Flash Gordon. Ela foi muito importante para a história do cinema e por causa disso aqui. Acho que já deu para reconhecer onde que isso é usado, né? O filme mais longo da história do cinema se chama Modern Times Forever. Ele foi lançado em 2011, foi exibido apenas uma única vez e tem 240 horas de duração. Isso é o equivalente a 10 dias. Não é tipo ver um pedacinho, dorme, vê de novo. Não. 10 dias sem parar, ininterruptos, passando um filme. E aí você me pergunta sobre o que é história? Eu te falo, não tem história. Na verdade, mostra um prédio e os efeitos do tempo sob a arquitetura deste prédio. Por 10 horas. É sério. Mas esse recorde já está para ser quebrado porque em 2020 já está previsto para ser lançado o novo filme mais longo do mundo. Eu não sei porque as pessoas fazem essa merda, sinceramente. O filme vai chamar Ambiance, ou Ambiance, eu não sei como se pronuncia, desculpa. E ele vai ter 720 horas. Sabe quanto isso é equivalente? Isso é equivalente a um mês. 30 dias de filme ininterruptos. Em 1967 foi fundada uma companhia chamada Multiscreen, que tinha uma ideia revolucionária, né, de aumentar a experiência do espectador no cinema, exibindo o filme em várias telas diferentes. Mas alguém muito inteligente, né, chegou e falou que talvez essa ideia não fosse dar tão certo assim, né, que poderia ser um tiro no pé. E eles resolveram repensar a ideia e acabaram chegando numa conclusão muito mais prática, eficiente, viável e até mais impactante para o espectador. Ao invés de exibir o filme em várias telas, eles poderiam exibir o filme em uma única tela que fosse gigantesca. E aí a empresa mudou o nome de Multiscreen para IMAX, que é o que a gente conhece hoje. Uma das poucas coisas que se manteve desde a criação do cinema foi a filmagem em película, né? Mais exatamente a película de 35mm. E apesar de ser uma tecnologia bem antiga, eu duvido muito que ela deixe de ser usada tão cedo. A maior franquia da história do cinema é Harry Potter, que com 8 filmes arrecadou mais de 7 bilhões de dólares. Para você ter uma ideia do fenômeno que foi essa franquia, o segundo lugar é da franquia 007, que arrecadou aí pouco mais de 6 bilhões de dólares. Só que tem um pequeno detalhe nesse fator. A franquia 007 tem 23 filmes e existe desde a década de 60, enquanto Harry Potter só durou 10 anos e 8 filmes. Então, pra você ter uma ideia da grandiosidade da coisa. O Leão da MGM, que é provavelmente a maior estrela da história do cinema, né, porque é o que a gente mais viu aí no cinema, ele tem nome, ele se chama Leo. E o leão que a gente vê hoje em dia tá na ativa aí no logo da MGM desde 1957. Antes dele tiveram 8 outros leões, sendo que a primeira vez que o rugido do leão foi ouvido aí pela plateia foi em 1928, um ano depois aí do surgimento do som. O primeiro beijo da história do cinema foi num curta de 45 segundos chamado, olha só, The Kiss, né, que é o beijo, que o curta é exatamente isso, são duas pessoas, né, fazendo algumas carícias e se beijando no final. Ele é de 1896, um ano depois do surgimento do cinema. Se você acha isso qualquer merda, primeiro beijo, qualquer coisa, saiba que isso foi um escândalo de proporções inacreditáveis no cinema naquela época. Causou um escândalo a nível das pessoas pedirem intervenções policiais no lugar onde o filme estava sendo exibido, pra você ter uma ideia da grandiosidade da coisa. E pensar que hoje em dia isso tá no cinema. O pior filme da história do cinema, segundo a crítica, se chama Plan 9 from Outer Space, do diretor Ed Wood. A história do filme é sobre extraterrestres que vêm destruir a Terra com zumbis. Cara, é sensacional se você parar pra pensar hoje em dia. O filme ele é tão ruim, mas tão ruim, que acabou virando um cult, obviamente. E finalmente o cinema não é chamado de a sétima arte só porque veio depois das 6 primeiras. Até porque a fotografia é considerada a 8ª arte e surgiu bem antes do cinema. O cinema, na verdade, ele é considerado a 7ª arte porque ele é uma junção das 6 primeiras. Ele tem o som, que é representado pela primeira arte, que é a música.
Ele tem o movimento, que é representado pela segunda arte, que é a dança, a cor, pela pintura, o volume, pela arquitetura, a representação pelo teatro e a palavra pela sexta arte, que é a literatura. A junção desses 6 formou o cinema, que é a sétima arte, que passou a ser considerada assim em 1912, graças a um manifesto publicado pelo Ricciotto Canuto. Ele foi o primeiro a reconhecer que o cinema é arte, sim. Até porque o cinema, como todas as outras artes, não evoluiu seguindo as regras. Ele evoluiu desafiando todas elas. Esses são os 50 fatos sobre o cinema, e este foi mais um pós-créditos, o primeiro pós-créditos aí de uma nova série aqui do canal. Se você gostou da ideia, se você gostou dessa série de 50 fatos, quer ver mais sobre isso, dê o seu joinha aí embaixo, curta o vídeo, espalhe por todas as redes sociais. Isso é muito importante. Sugira aí embaixo qual o próximo tema, do que você quer que eu fale, os 50 fatos de quem ou do que você quer que eu aborde. Enfim, se você tem alguma crítica, sugestão ou elogio ao canal, deixe também nos comentários. Afinal, são vocês que fazem este canal. E eu que apresento os vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e falou!